Agradecemos muito a fala do ministro Celso Amorim. Eu fui incumbido de fazer uma fala de encerramento do nosso dia, não do nosso fórum, que seguimos amanhã. E eu queria começar com alguns agradecimentos, mas pedir para a equipe, porque esse fórum foi possível com 1 mês e meio e com uma equipe de estudantes brasileiros e pesquisadores no Reino Unido que trabalhou arduamente. Então, eu queria pedir para toda a equipe que trabalhou no fórum, se puder ficar de pé, para todo mundo saber. Temos o André. Então, o pessoal trabalhou intensamente. O pessoal que está lá no fundo e não está aparecendo, o Luiz, Guilherme. Um conjunto de trabalho anônimo que só foi o que fez o fórum acontecer. Então, eu agradeço primeiramente à equipe, que fez um trabalho sensacional, aos nossos patrocinadores, que viabilizaram financeiramente o fórum, e aos nossos palestrantes. Muitos daqui chegaram ontem, vão falar embora num voo longo, cansativo. Chegou hoje. 3 horas atrás. Alguns chegaram hoje. E movidos por essa preocupação do convite de pensarmos o Brasil como problema, talvez, como dizia Darcy Ribeiro já. E então agradeço muito aos nossos palestrantes todos, que às vezes vieram para uma participação curta pelo tempo, pela densidade, mas movidos unicamente pela vontade de contribuir com o país. Então esse fórum nasceu dessa ajuda e foi muito importante esse fato de 1 mês e meio. Quando a gente começou, isso em maio, a gente tinha acabado teve a conferência em Harvard uns meses atrás, a gente falou, vamos fazer uma aqui? Só que eles prepararam em 6 meses, a gente tinha 1 mês. E eu me lembro uma história, o Marcos André está aqui, ele me manda a gente tinha feito a primeira rodada de convite, e ele fala, olha, está confirmado, isso na primeira semana, eu estava pensando, porque eu recebi um outro convite, e o que eu vou fazer? Eu disse, eu quero saber se vai ter mesmo, porque eu vou recusar o outro. E eu parei em frente àquele e-mail, eu falei, gente, agora a gente tem que decidir. A gente não tinha 1 centavo, a gente não tinha uma confirmação, e eu falei, está confirmado. Eu confesso, ele está sabendo disso agora, mas que isso gerou boas noites de... Um bom negociador brasileiro, é assim que a gente fazia. Boas noites de preocupação, insônia e ansiedade, mas a equipe toda foi movida por esse ideal. Aquela frase que dizia, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então hoje está acontecendo, e o grande propósito que está no nosso tema é transcender a dicotomia. E eu acho que isso ficou mostrado hoje com muita clareza. A gente começou hoje com uma fala do professor Pércio Arida, que citou também uma visão oposta do senhor, em alguns sentidos, sobre os acordos comerciais, e o senhor coloca com uma outra opção aqui. E é isso que a gente queria trazer para o fórum, uma pluralidade de debate, visões alternativas. Porque a gente não acha que o Brasil pode ser enquadrado hoje na categoria dos coxinhas ou dos petralhas, que não dialogam. Como falou hoje o professor Pondé também hoje na mesa, a gente tem uma visão e o outro é o inimigo. A gente quer promover, como pesquisadores, como estudantes, como a juventude brasileira querendo mudar o país, um diálogo entre ideias diferentes. Então, se vocês perguntarem para as pessoas da equipe, as pessoas pensam completamente diferentes. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente que gosta do governo atual, tem gente que não gosta, mas a democracia marcou a organização desse processo. Vamos trazer pessoas com opiniões diferentes para promover um espaço de diálogo sobre o país. Então, a gente acredita no diálogo, a gente acredita nas ideias, como forma de transcender essa dicotomia e superar essa grave crise que o Brasil está vivendo. A gente vive uma crise econômica sem precedentes, a gente vive uma crise política e de representatividade, a gente vive uma crise ética e de valores. E a gente só supera isso, e essa crise toda é o grande adubo para a transformação do país. E a gente acha, então, que tudo isso que a gente está vivendo, tem uma visão otimista de fundo nisso, vai ser o grande adubo para a gente transformar nossos comportamentos, nossa cultura e também as nossas instituições. Então é lugar comum essa questão do momento, como sempre, também uma oportunidade.
Mas a gente acha que para transformar as nossas instituições, para transformar a nossa cultura, são necessárias ideias ousadas e diálogo entre lideranças. Então, o Fórum Brasil se propôs isso. Temos lideranças aqui da área de política internacional, da área jurídica, da área acadêmica, da área política, diferente, e a gente quer ser um espaço de diálogo entre diferenças. Só com esse diálogo, o Brasil vai poder usar essa crise como uma grande transformação. Esse exemplo aqui é fantástico, nesse caso da Câmara, de pessoas com visões diferentes, mas que têm, às vezes, em comum, pelo menos, uma crítica, fala, olha, esse clientelismo, essa política fisiológica que a gente tem, não dá. É possível fazer política baseada em ideias, é possível fazer política baseada em programas. Então, esse é o objetivo do Fórum. Encerramos hoje o dia, seguimos em Oxford, amanhã, todos convidados para seguirem o debate. Teremos a palestra de encerramento com o ministro Barroso, está um diferente no nosso programa, que vai trazer uma grande reflexão também sobre o futuro e para a gente encerrar esse debate. Então, agradecemos todos a presença de todos e juntem-se a nós nessa ousadia para pensar o Brasil. Muito obrigado.